Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo certo? Na aula de hoje, nós vamos começar a conversar sobre as técnicas cognitivas. Então, a gente já viu, algumas técnicas importantes para TCC, que são técnicas de condicionamento operante e técnicas de condicionamento clássico. Se a gente fosse seguir o nosso cronograma original, a gente falaria agora também das técnicas comportamentais e das técnicas de aprendizagem social, que também são muito utilizadas, pela TCC. Mas, considerando a atual configuração, das atividades remotas, eu optei por, então, privilegiar as técnicas cognitivas, porque acho que esse é um espaço único, que vocês terão para conhecer essas técnicas. E aí a gente pode retomar a qualquer momento e voltar a falar das técnicas comportamentais e as técnicas de aprendizagem social do Bandura, tá bom? Importante dizer para vocês também que eu ainda não terminei de corrigir os trabalhos, avaliativos. Então, eu vou deixar para a semana que vem, no próximo vídeo, para fazer um feedback geral, uma correção assim dos principais pontos da avaliação, tá certo? É por isso que nesse vídeo a gente não vai falar da avaliação dessa forma, trazendo para vocês aí os pontos de acerto, os pontos de dificuldade. Fica para a próxima semana. Então, começando a falar das técnicas cognitivas, que é importante dizer para vocês, São aquelas técnicas que vão atuar mais especificamente na reestruturação cognitiva. Então, vocês lembram lá do esqueminha, Então, um evento, ele sofre uma avaliação, cognitiva, e essa avaliação está muito fortemente relacionada às nossas crenças, A essas ideias mais profundas que nós temos. Então, as técnicas cognitivas, elas vão atuar especialmente nessa parte do modelo. Elas vão atuar, flexibilizando, questionando tanto essa avaliação que eu faço no momento, quanto também as crenças, as quais aí influenciam essa avaliação que eu faço no momento que eu estou vivendo aquela situação. Então, quando a gente fala técnicas cognitivas, a gente está falando de técnicas que atuam na reestruturação, que atuam na mudança, que atuam na modificação das crenças, e também dos pensamentos automáticos, ou seja, dessa avaliação ali que ocorre no momento que eu vivencio um evento. Então, a gente está falando de uma intervenção destinada às cognições, ou à reestruturação das cognições, certo? As técnicas cognitivas, elas ocupam aí um lugar de destaque, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, apesar de a gente ter uma série de outras técnicas muito importantes, muito empregadas nessa abordagem, as técnicas cognitivas são ali o carro-chefe, aquilo que tem de mais particular nessa abordagem. Então, a gente tem que elas atuam tanto nos pensamentos automáticos quanto nas crenças. Como para mim é um pouco difícil, ainda mais sem a gente estar numa aula presencial, saber exatamente o que vocês já viram nas disciplinas anteriores ou não, eu vou antes, de falar de cada técnica, tentando apresentar para vocês, relembrar alguns conceitos teóricos, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas, mesmo assim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre um determinado aspecto teórico, vocês vão me sinalizando isso. Vocês podem mandar mensagem pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, porque é importante que não fiquem dúvidas teóricas, porque vocês vão precisar estar com essa base teórica sólida para conseguir fazer um bom uso
das técnicas, tá bom? Então, ao longo de cada técnica que eu vou apresentar para vocês, eu vou tentar retomar um pouco esses conceitos teóricos, mas vocês precisam me dizer se isso está fazendo sentido ou não, tá bom? Então eu vou retomar com vocês o que são os pensamentos automáticos e o que são as crenças. Ou seja, o que são esses dois elementos que são alvos das técnicas de intervenção cognitivas. Pessoal, os pensamentos automáticos são essas frases, imagens, né, que nos vêm à cabeça como um flash, né, essa avaliação bem rapidinha que a gente faz das situações que a gente vive. Elas são, esses pensamentos automáticos, né, essas frases, essas imagens que vêm na nossa mente, elas geralmente refletem, né, aquilo que a gente interpreta a partir das nossas crenças. Então, os pensamentos automáticos são fortemente influenciados pelas nossas crenças. Mas quando a gente fala pensamento automático, a gente está falando dessa avaliação rapidinha ali, durante, né, logo após aí a vivência de um evento, uma situação, um pensamento, uma lembrança, tá bom? Acho que a gente não conversou, e é importante vocês saberem, que algumas vezes nós temos milhares de pensamentos automáticos ao longo do dia, né? E a maioria desses pensamentos automáticos não nos trazem nenhum tipo de prejuízo, né? Inclusive nos ajudam a viver, né, num mundo tão complexo, nos ajudam a nos localizarmos. E mais alguns pensamentos automáticos, eles podem trazer sofrimentos, né? E especialmente quando esse pensamento automático apresenta alguma distorção ou algum errinho, né? Ou quando ele não está ali adequado à realidade e nos causa dor, enfim, né? Uma avaliação muito exagerada da situação. Tem várias possíveis classificações dessas distorções, desses errinhos de avaliação que a gente comete aí, né? Nos pensamentos automáticos. Olha, tem uma lista que é bem maior que essa, na verdade, dos principais erros de pensamento ou distorções que a gente pode fazer, né, que a gente vive nessas avaliações rápidas aí, né? Vocês podem acessar esse material que eu vou colocar lá para vocês no portal. E vocês também podem, né, conversar comigo se quiserem saber um pouco mais sobre essas distorções cognitivas, esses erros de pensamento. Só para vocês terem uma ideia, né, os principais são, por exemplo, um erro de leitura mental. Eu adivinho o que o outro está pensando sobre mim, né? Então, eu não tenho nenhuma evidência para aquilo, mas eu faço uma avaliação do tipo, ele acha que eu sou fraca. Ou eu posso ter erros de adivinhação do futuro. Eu não tenho nenhuma evidência que me indique que eu vou ir mal na prova, mas eu tenho um pensamento automático do tipo, eu vou me sair muito mal nessa prova que vai ter em maio, tá? Posso ter erros também do tipo catastrofização. Então, quando um evento que eu vivo, né, um evento ruim, eu faço uma avaliação daquele evento como uma catástrofe, né? Como algo muito maior do que de fato aquele evento possa representar. Então tem erros do tipo filtro negativo, né? Eu tenho várias evidências de que algo vai dar certo, mas eu evidencio aquilo, né? Somente aquele dado de que vai dar errado. Enfim, a supergeneralização. Então, uma amiga briga comigo. E aí eu já tenho um pensamento automático do tipo, ninguém gosta de mim, ninguém nunca gostou e nunca vai gostar. Então, vocês podem ler depois com mais calma, mas essas são algumas classificações possíveis desses erros, dessas distorções que ocorrem, né, nos pensamentos automáticos, tá bom? Então, só retomando isso. As crenças, por sua vez, diferentes do pensamento automático, elas são ideias mais profundas que os pacientes têm
a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito de como o mundo é, tá? Geralmente, as crenças, elas não são faladas, né? As pessoas não entram em contato com as suas crenças, a não ser no contexto de terapia. Então, geralmente, a gente nem tem muito acesso, né, a essas nossas crenças, porque elas são muito profundas, são ideias generalizadas sobre as coisas, né, sobre como as coisas funcionam, como eu sou, quem são os outros. E as crenças, essas ideias mais profundas, que influenciam, né, que estão por detrás dos pensamentos automáticos, elas podem ser classificadas em dois tipos. As crenças intermediárias, que podem ser atitudes, né, ou seja, posicionamentos do tipo falhar é algo terrível. Eu acho que pedir ajuda é uma fraqueza, né? Que podem ser regras. Então, não posso pedir ajuda a ninguém. Ou podem ser também pressupostos. Se eu pedir ajuda, logo eu sou um fraco. Né? São afirmações do tipo se, então. Bom, e as crenças nucleares ou crenças centrais, que são ainda mais gerais, né, que as crenças intermediárias, que são ainda mais difíceis de acessar e mais difíceis de se modificar. Então, são essas ideias globais que eu tenho e rígidas, né, a respeito de mim, a respeito dos outros e a respeito do mundo. Então, as técnicas de TCC, né, o processo terapêutico em TCC, inclui identificar, examinar e modificar, né, os pensamentos automáticos, as distorções cognitivas, né, e também, né, não só isso, mas também tornar os pensamentos mais flexíveis, menos rígidos, menos absoluto, né, menos tudo ou nada, né? E a gente faz isso a partir da avaliação dos eventos pelo próprio paciente. Então vamos às técnicas, né? Eu optei por trazer para vocês uma conceituação mais geral nesse momento sobre uma das principais técnicas, né, cognitivas, que é o questionamento socrático. Por que é uma visão mais geral? Nós vamos ver com mais calma a aplicação dessa técnica em alguns contextos diferentes, tá bom? Então, por enquanto, eu queria que vocês se familiarizassem com a ideia, né, com a noção central aí dessa técnica. O que é importante dizer, então, antes de mais nada, né? Eu não sei se vocês se recordam, nas primeiras aulas a gente falou sobre o empirismo colaborativo, ou sobre a aliança entre terapeuta e paciente, sobre eles formarem um time, né? Então, isso aqui é o eixo fundamental da técnica do questionamento socrático. Então, quando a gente fala de empirismo colaborativo, a gente está falando de um termo que fala dessa relação, né, na qual o terapeuta e o paciente vão trabalhar juntos para checar a realidade, checar a validade, a utilidade das cognições, né, do paciente, né, seja expressa por meio de pensamentos automáticos, das crenças intermediárias ou das crenças nucleares. Então, é um processo que é feito junto, né? É uma exploração, por isso que a gente fala empirismo, né? É um estudo empírico. É porque a gente coloca a mão na massa, né? A gente vai fazer uma pesquisa mesmo, e é uma pesquisa que a gente faz, uma investigação que a gente faz junto com o paciente. Esse é o princípio básico do questionamento socrático. E de várias outras técnicas cognitivas, né? Então a gente não vai assumir nada de cara, nós não vamos colocar a nossa opinião, nós vamos junto com o paciente identificar, né? E checar
a validade e a utilidade daquele pensamento, ou daquela crença, né? Então tá. Bom, o questionamento socrático, então, é a principal técnica para a modificação de pensamentos automáticos. Vou começar, acho que focando mais nos pensamentos automáticos, porque, não sei se vocês se recordam, geralmente a gente começa as intervenções, né, em TCC avaliando, identificando, avaliando e respondendo aos pensamentos automáticos. Mas o questionamento socrático, a gente vai avançar nesse sentido, ele também é muito importante para a modificação de crenças, tá bom? A gente geralmente começa com os pensamentos automáticos, porque eles são mais acessíveis, porque a gente precisa desenvolver uma aliança terapêutica maior com o paciente antes de tratar, né, das crenças, mas o questionamento socrático é uma técnica que vai perpassar tudo, né, inclusive as modificações das crenças. Então, no que consiste o questionamento socrático, né? A gente vai, junto com o paciente, questionar a validade e a utilidade, né, das suas cognições, e isso é um processo essencial para que o paciente tanto reconheça aquelas distorções que ele tem, que a gente viu na tabela aqui no começo da aula, quanto que ele consiga, depois de identificar, modificar, né, pensar alternativas a essas distorções. Agora, isso é fundamental que eu vou falar, tá bom? Isso vocês precisam, né, compreender bastante. Então, se ficar dúvidas, falem comigo, né, falem lá no grupo pra gente conversar. Nós não vamos debater ou confrontar as cognições do paciente. Não é que o terapeuta vai chegar lá e dizer, olha, você já tentou pensar dessa outra forma? Olha, acho que isso que você está pensando não tem muita evidência. Não é assim. Porque se a gente faz isso, o resultado terapêutico vai ser nenhum. E talvez a gente possa até causar prejuízos ao paciente. O questionamento socrático, né, é um processo no qual o terapeuta guia, né, o paciente a realizar descobertas por meio de investigações, de perguntas que façam ele refletir, né, assim como fazia o Sócrates com seus discípulos, né? Então ele nunca chegava e dizia, olha, não é assim que você está fazendo, é para fazer desse jeito. Ele sempre ia de uma forma, né, levando, guiando, né, um processo reflexivo, né, nos seus discípulos até que eles chegassem a conclusões próprias sobre aquilo. Assim também é com a aplicação dessa técnica na TCC. O terapeuta guia, né? Ele faz algumas questões que provocam essa reflexão, né? E o paciente, né, então em conjunto com o terapeuta, é quem chega a essas descobertas. É um processo em conjunto e o terapeuta não dá soluções. O terapeuta não tenta convencer o paciente de nada, né? Convencer o paciente de que ele tem uma determinada distorção, de que o seu pensamento não condiz com evidências da realidade. Né? Não é isso. Inclusive, acho que só um adendo para vocês. Então, no livro da Judith Beck, ela faz uma ressalva, né, sobre o termo questionamento socrático e prefere que a gente use o termo descoberta guiada. Ou questionamento das evidências, questionamento reflexivo, porque ela enxerga algumas diferenças entre o questionamento socrático, né, da filosofia mesmo, e a técnica usada na abordagem. Mas são detalhes assim, muito minuciosos que a gente não precisa entrar nesse mérito agora, mas só para vocês se situarem que quando a gente fala de questionamento socrático, questionamento refletido, descoberta guiada, questionamento das evidências, a gente está falando aí, né, de exemplos, né, que remetem a uma mesma técnica,
que é a técnica que a gente está vendo hoje aqui na aula. Até essa técnica de questionamento socrático, ela é tão geral e tão assim, central, né, dentro da TCC, que a gente visualiza a aplicação dessa técnica em várias subtécnicas, né, que envolvem o questionamento socrático, né, aplicado de maneiras um pouco diferentes. E nós vamos falar sobre, né, quase todas dessas subtécnicas. Então, por isso que a aula de hoje tem o objetivo que vocês tenham essa visão mais geral sobre o questionamento socrático, porque depois, nas aulas futuras, até no trabalho que vocês vão realizar, a gente vai conhecer um pouco dessas subtécnicas, né? Que são a checagem de evidências, construção de explicações alternativas, né? O duplo padrão, a descatastrofização, a ressignificação, o exame de contradições internas, colocar em perspectiva, né, o contínuo cognitivo, enfim, uma série de outras técnicas que vão envolver diretamente o questionamento socrático e que a gente vai ver mais especificamente nas aulas seguintes. Bom, então, no questionamento socrático, paciente e terapeuta fazem juntos um exame das evidências, né? Tanto das evidências que apoiam um determinado pensamento, né, uma determinada crença, quanto das evidências que são contrárias a esse pensamento ou a essa crença. Então, quando a gente faz esse exame das evidências, nós possibilitamos a identificação de novas possibilidades de interpretar, né, aquele evento vivenciado pelo paciente, né? Então, eu vou trouxe um exemplo para vocês de uma aplicação de questionamento socrático e uma outra aplicação, né, no próximo slide vocês vão ver, um questionamento que não segue esse parâmetro de checar junto com o paciente, né, as evidências do pensamento. Então, imaginem que numa sessão de terapia, a paciente então diz: sinto que não sou uma boa mãe, pois gritei com meu filho quando ele não estava se comportando bem. Bom, então essa é a situação, né? Se a gente vai fazer um questionamento socrático, né? Se a gente vai questionar o paciente, né, de uma forma socrática, a gente pode fazer perguntas do tipo: tá, o que é mesmo ser uma boa mãe para você? Dessas características que você trouxe sobre o que é ser uma boa mãe, quais você acha que você possui? Quem você considera uma boa mãe? Por que essa pessoa, né, você considera essa pessoa uma boa mãe? Que características ela tem? Tá. O que uma boa mãe faz após ter gritado com o filho e ter se sentido mal com isso? Né? O que você acha que estava sentindo antes de gritar com o seu filho? O que estava passando pela sua cabeça naquele momento? As habilidades que uma pessoa necessita para ser uma boa mãe já nascem com ela ou você acha que uma pessoa pode aprender a ser uma boa mãe? Vocês reparam que esses exemplos de perguntas, né, são perguntas que deixam em aberto, né, elas são livres de dar a opinião do terapeuta e deixam em aberto esse espaço para reflexão, né? Para checar junto com o paciente se aquele pensamento, aquela interpretação que, né, a paciente teve da situação, se ela é útil, se ela é funcional, né, se ela tem validade. Quer ver um exemplo, né, de questionamento que não utiliza esse método socrático? Imagina a mesma situação, né, a mesma interpretação trazida aí pela mãe, e aí um terapeuta que pergunta coisas do tipo:
Mas e daí que você grita com seu filho? Todo mundo grita. Ou seja, eu já ignorei completamente, né, a avaliação do paciente, eu não estou checando evidência junto com ele, eu já assumi um lado e estou colocando a minha opinião, né, através de uma pergunta, às vezes com a melhor das intenções, mas, né, eu já coloquei minha opinião, né, já achei que realmente o pensamento, a interpretação que ela trouxe, a cognição, está distorcida, então eu já ofereço, né, um posicionamento na minha própria pergunta. Ou então eu pergunto assim, por que você está sendo tão dura com você mesma? Ou, seus pais nunca gritaram com você? Vocês percebem que por mais que sejam perguntas, né, são perguntas que já trazem em si uma visão do terapeuta. É como se eu já, então, assumisse que de fato houve uma distorção e tento convencer o paciente, né, de que aquela não é a melhor interpretação que ele pode fazer. E não é isso. Então, o questionamento socrático não é isso. O questionamento socrático é: eu vou examinar junto com o paciente se aquele pensamento é válido, né, tem validade ou não. Porque pode, inclusive, ser que aquele pensamento não seja uma distorção. Né? Então, eu vou checar junto com o paciente. Tá? E aí, eu vou dar espaço para que o paciente faça essa descoberta, né? Se de fato isso for uma distorção, que o próprio paciente faça essa descoberta. Então, como eu posso fazer isso, né? Professora, como eu posso empregar a técnica do questionamento socrático, né? Eu trouxe para vocês algumas perguntas que podem ajudar a fazer esse questionamento, né? Especialmente fazer esse questionamento dos pensamentos automáticos, tá? Então, quando a gente for lá fazer o questionamento de crenças, vão ter algumas diferenças no emprego, né, dessa técnica. Então, especialmente quando a gente estiver falando aí do questionamento de pensamentos automáticos, trouxe algumas ideias, né, de como fazer isso. Então, antes de mais nada, nós precisamos identificar os pensamentos automáticos. Como a gente faz isso? Geralmente a gente faz isso perguntando para o paciente o que se passava na cabeça dele, né? Pouco antes dele se sentir triste, dele se sentir com raiva, dele se sentir ansioso. Então, que situação ele viveu e o que se passou, o que passava pela sua cabeça naquela situação. Então, quando eu vou conseguindo identificar as situações que causam, né, maior sofrimento no paciente, e eu vou conseguindo identificar o que se passava na cabeça dele, né, diante dessas situações, naquele momento, eu vou então acessando os pensamentos automáticos. Muito bem. Identificados os pensamentos automáticos, eu preciso fazer perguntas, né, para avaliar junto com o paciente se aquele pensamento automático apresenta distorções ou não. Eu preciso perguntar, por exemplo, sobre as evidências. Então, quais evidências o paciente tem que dizem que aquele pensamento está acertado, né? E quais evidências ele tem de que aquele pensamento não é verdade. Eu também posso fazer perguntas, né, para que o paciente tente identificar explicações alternativas. Posso fazer perguntas para descatastrofização. Se por acaso o pensamento automático que o paciente traz é um pensamento que envolve essa visão muito negativa, né, consequências muito catastróficas para aquele evento. Vou fazer perguntas sobre o impacto do pensamento automático, perguntas que envolvam um distanciamento, né, do paciente para que ele consiga ver a situação como um todo, e perguntas para promover a solução de problemas. Então, trouxe exemplos para vocês para ficar mais claro.
Então tá. Você pode usar um conjunto de perguntas pré-definidas, mas é importante que eu diga para vocês, né, que vocês têm que sempre adaptar essas perguntas caso a caso, né? Então, tem situações que vocês não vão simplesmente... que algumas dessas perguntas não vão fazer sentido. Então, por mais que essas perguntas sejam um guia para vocês, né, para conseguirem pegar essa técnica, vocês precisam ter muito domínio, né, sobre essas perguntas para que vocês possam adaptá-las caso a caso. Tudo bem? Então, como eu pergunto sobre as evidências de um pensamento automático? Eu posso perguntar quais as evidências que apoiam essa ideia. Então, vamos pegar um caso assim, né? É um paciente que trouxe... que quando ele foi convidado para ir numa festa, ele teve um pensamento automático do tipo: ninguém vai falar comigo durante a festa. Bom, aí a gente pode perguntar, tá, quais as evidências que você tem que apoiam essa ideia? Quais as evidências que são contrárias a essa ideia? Então vejam que é importante que eu pergunte as evidências a favor dessa ideia também, né? Então, a gente não está assumindo nada a priori, nós precisamos conhecer as evidências a favor e as evidências contra. Eu posso perguntar também a esse paciente se existe uma outra explicação, um ponto de vista alternativo, se ele pode interpretar essa situação de uma forma diferente, né? Por exemplo, é um paciente que traz um pensamento automático diante de uma nota baixa, do tipo: eu vou ser reprovado. Ou eu não fui bem na prova porque eu sou muito burro. Né? E a gente pode perguntar para esse paciente: tá, existe alguma explicação ou ponto de vista alternativo? E podemos ter perguntas do tipo de descatastrofização. Então, vamos supor esse exemplo, né, do paciente que recebe uma nota baixa e pensa: eu vou ser reprovado. Tá. Se você recebeu uma nota baixa, qual é a pior coisa que poderia acontecer nessa situação? Se isso acontecesse, né, como você ia lidar com isso? Beleza, então a gente já viu o pior cenário, né, que pode acontecer nessa situação. E qual seria a melhor coisa que poderia acontecer nessa situação? A gente já viu a pior coisa, né, o pior cenário, o melhor cenário. E agora, qual você acha que é o resultado mais realista? Vocês estão vendo? A gente faz perguntas que dão possibilidade de investigar junto com o paciente, tanto a favor ou contra, né? Quanto o pior cenário, quanto o melhor cenário. Então, a gente está fazendo uma investigação completa aqui no questionamento socrático. E aí eu também posso fazer perguntas para ver se esse pensamento automático que o paciente trouxe, se é um pensamento automático que, se ele está fazendo bem para o paciente, né? Se é um pensamento automático que está sendo útil ou não. Então eu posso perguntar, por exemplo, qual o efeito de você acreditar nesse pensamento automático? O que você tem sentido? Como você tem se comportado quando você acredita nesse pensamento automático? E se esse pensamento sumisse? Né? Se você mudasse esse pensamento, o que aconteceria diferente na tua vida? Qual seria o efeito de mudar esse pensamento? Aí a gente consegue investigar também, né? Refletir qual o impacto desse pensamento automático. Um outro jeito, né, de promover o questionamento socrático é através de perguntas que promovam o distanciamento do paciente da situação. Então, isso é muito interessante também, né? O que você diria a um amigo ou a um familiar se ele estivesse na mesma situação que você? Então, quando eu
tiro a situação, eu olho a situação de fora, às vezes eu consigo identificar soluções alternativas, interpretações alternativas. E por último, também é importante perguntar ao paciente, né, o que você acha que você deve fazer? Porque aí você sai também de um plano de muito pessimismo, de reações exageradas e começa a traçar, né, um plano de solução de problemas, inclusive porque pode ser que esse processo de questionamento socrático identifique que aquele pensamento não é uma distorção, de que de fato ele faz sentido, né, e de que ele tem razões que ele tem razões para existir. Então a gente nesse caso precisa traçar um plano, né, de resolução de problemas, tá bom? Então o que precisa ficar dessa aula é que o questionamento não é convencer o paciente de algo, muito pelo contrário. Nós não vamos assumir a priori, de início, nenhum posicionamento quanto aos pensamentos, às cognições que a gente identifica no paciente. Nós vamos verificar junto com ele para ver se esses pensamentos são disfuncionais, se esses pensamentos estão baseados em dados de realidade ou não, se eles estão baseados em evidência. E nós vamos, através do questionamento socrático, através de perguntas bem planejadas, de perguntas, né, pensando no caso do paciente, fornecer para ele um espaço de reflexão, certo? De se debruçar sobre essas crenças e tentar, então, pensar, inclusive, soluções alternativas, pensamentos alternativos. Gente, eu até tinha aí outra técnica para falar hoje, que também é bem importante, que é a técnica da flecha descendente, mas acho que o vídeo já está um pouquinho longo, então eu vou deixar para a próxima aula. Por favor, tirem dúvidas, conversem comigo. O questionamento socrático é muito importante, então é bem interessante que vocês compreendam essa parte introdutória da técnica, tá bom? E estamos aí. Um abraço, até mais.